Bem-vindos ao Portal Oculto, onde o medo ganha vida e o desconhecido vos aguarda. Eu sou Dorian, e hoje vamos desvendar histórias que desafiam a razão e perturbam a alma. Feche os olhos, respire fundo e adentre este mundo de mistérios. Vamos começar. A última página da internet. A tela do computador piscava incessantemente, como se estivesse tentando se comunicar, e um leve zumbido ecoava no fundo, criando uma atmosfera eletricamente tensa. Em meio à escuridão do seu pequeno apartamento, no bairro da Batel Lucas, um jovem programador de Curitiba se perguntava: e se a internet, com toda a sua vastidão, tiver um fim? Essa inquietante dúvida pairava no ar, enquanto ele digitava freneticamente, sua mente pululando com teorias e possibilidades. Lucas era um solitário, alguém que sempre buscou refúgio nas linhas de código e nos mistérios da web. Desde a infância, quando passava horas explorando os recantos digitais de Curitiba, ele se sentia atraído por enigmas. Seu coração batia mais forte ao lembrar das tardes passadas no Parque Barigui, onde, enquanto os outros jovens jogavam futebol, ele se perdia em livros sobre programação e internet. Aqueles momentos o moldaram, e agora, na sua busca pela última página da internet, ele não sabia que estava prestes a desafiar não apenas as fronteiras da tecnologia, mas também os limites da própria sanidade. As horas se arrastavam enquanto Lucas mergulhava em fóruns obscuros e sites esquecidos. Ele havia lido histórias sobre uma página que prometia revelar segredos inomináveis, um portal escondido onde a lógica e a razão não tinham lugar. Em um desses sites, uma lenda urbana capturou sua atenção. A última página é um lugar onde a realidade se dissolve. Aqueles que a encontram, dizem, são capazes de ver o que não deveria ser visto. A descrição o deixou intrigado, e ele começou a traçar um mapa mental, cruzando informações, como se estivesse montando um quebra-cabeça que poderia levar a uma revelação maior. No entanto, algo estranho começou a acontecer. Durante uma de suas buscas em um site obscuro da Deep Web, a tela de seu computador piscou mais intensamente, e uma mensagem enigmática apareceu: "Você está próximo, mas a verdade pode custar caro." O coração de Lucas disparou. O que isso significava? Esse era o primeiro sinal de que ele estava se aproximando de algo além de sua compreensão. O frio na espinha não era apenas o resultado do ar gelado que entrava pela janela entreaberta, mas uma sensação palpável de que estava se aproximando de um abismo. A penumbra do seu apartamento parecia se intensificar, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor, tornando-se um personagem em sua própria história. As sombras dançavam, e a luz do monitor revelava um cenário quase surreal, onde cada clique do mouse ecoava como um chamado para o desconhecido. Lucas se lembrou da morte de seu pai, um ex-hacker que desaparecera em circunstâncias misteriosas anos atrás, e como isso o levara a se tornar quem era. A busca incessante por respostas sobre a vida e a morte de seu pai tornou-se uma obsessão que agora se entrelaçava com sua busca pela última página. Enquanto ele se perdia em seus pensamentos, o zumbido do computador se intensificou e, numa fração de segundo, a tela ficou estática, como se estivesse segurando a respiração. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, e Lucas sentiu que, de alguma forma, a internet também estava à espera, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado por muito tempo. Mas quando a noite caiu, algo inexplicável aconteceu. A tela do computador de Lucas, que antes parecia um portal para o desconhecido, agora emanava uma luz pulsante, quase ameaçadora. Ele estava imerso em um estado de alerta, com a respiração acelerada e o coração batendo descompassado. As horas se tornaram uma maratona de cliques e scrolls, enquanto ele tentava decifrar o enigma que a mensagem enigmática lhe proporcionara. A tensão na sala aumentava, e ele não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. Foi então que a porta do apartamento se abriu com um rangido melancólico. Lucas pulou, seu olhar se fixando na figura que entrava. Era Sofia, sua melhor amiga de infância, que também compartilhava de sua fascinação pela tecnologia.
Com os cabelos bagunçados e uma expressão preocupada, ela se aproximou, percebendo a agitação que dominava o ambiente. Lucas, o que está acontecendo? Você não respondeu minhas mensagens, perguntou ela, o tom de voz carregado de preocupação. Ele hesitou por um momento, sentindo a urgência da situação. Decidiu compartilhar o que havia encontrado, mas não sem antes medir suas palavras. A última página da internet não era um assunto leve, e poderia arrastá-la para um mundo que ele mesmo mal compreendia. Eu estou perto de descobrir algo incrível, mas também pode ser perigoso. Recebi uma mensagem estranha e não sei se devo continuar, confessou a voz trêmula. Sofia franziu a testa, seu instinto protetor aflorando. Você precisa de alguém com você. Não dá para enfrentar isso sozinho. E se for verdade? E se você estiver prestes a abrir uma porta que não pode ser fechada? Lucas sentiu um nó se formar no estômago. A presença de Sofia era confortante, mas também despertava o medo do que poderiam encontrar juntos. Ele se lembrou do que havia ouvido sobre a última página. Os rumores de que aqueles que a encontravam nunca mais eram os mesmos. Mas a ideia de enfrentar o desconhecido ao lado de Sofia parecia menos assustadora. Tudo bem, vamos juntos, mas precisamos ser cuidadosos, concordou ele, já sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Os dois se sentaram em frente ao computador e Lucas começou a relatar tudo o que havia descoberto. Enquanto ele falava, a tensão no ar parecia se intensificar, como se a própria internet estivesse prendendo a respiração. Sofia ouvia atentamente, seus olhos se arregalando a cada revelação. E se essa página realmente existir? O que você acha que vai encontrar lá? Tess indagou Sofia, tentando entender a profundidade da obsessão de Lucas. Não sei, mas sinto que pode me dar respostas sobre meu pai. Ele desapareceu por causa de algo relacionado à tecnologia, e essa pode ser a chave para entender tudo, explicou Lucas, sua voz carregada de emoção. Os dois estavam tão envolvidos na conversa que não perceberam a luz do monitor começar a piscar em um padrão estranho. De repente, uma nova mensagem surgiu, desta vez mais clara e direta. Vocês não estão sozinhos. A verdade é um labirinto, e cada passo pode levar à escuridão. Um frio percorreu a espinha de Lucas, enquanto Sofia olhava para ele, a expressão, agora misturada entre a curiosidade e o medo. O que isso significava? A ideia de que havia algo ou alguém os observando fez o ar parecer mais denso, e a sensação de estar prestes a cruzar um limite desconhecido aumentou. Lucas, isso não é normal, precisamos parar, sugeriu Sofia, a voz hesitante. Mas Lucas, tomado pela urgência de descobrir a verdade, sentia que recuar não era uma opção. A conexão com seu pai, a busca pela última página, tudo isso parecia estar ao alcance de suas mãos, e ele não podia deixar escapar. Não podemos parar agora, estamos tão perto, disse ele, a determinação crescendo dentro dele, enquanto a tela continuava a brilhar, como um farol que os guiava para um destino incerto. O conflito interno de Lucas entre a razão e a obsessão se intensificava, enquanto a presença de Sofia se tornava um apoio e um fardo ao mesmo tempo. Eles estavam prestes a atravessar uma linha, e as consequências disso poderiam ser mais profundas do que jamais imaginaram. A noite ainda era jovem, e o verdadeiro mistério estava apenas começando. A tensão pairava no ar, enquanto Lucas e Sofia encaravam a tela pulsante, a mensagem enigmática ecoando em suas mentes. A determinação de Lucas em buscar a verdade era palpável, mas uma nova onda de dúvida começou a se infiltrar na sua consciência. Ele se lembrou de momentos de sua infância, quando seu pai, um renomado programador, frequentemente se perdia em projetos secretos. Havia algo de sombrio na maneira como ele falava sobre tecnologia, como se houvesse um lado obscuro que Lucas nunca conseguiu compreender completamente. Enquanto isso, o brilho da tela se intensificava e a mensagem mudou mais uma vez. Confiar. É um risco. A verdade que buscam pode não ser a que desejam. O coração de Lucas disparou. Ele se lembrou de quando seu pai desapareceu, levando consigo um mistério que deixou sua vida em ruínas. Recordações de uma infância marcada por estranhas reuniões noturnas e sussurros sobre projetos secretos
surgiram em sua mente. O que ele não sabia à época e que agora parecia tão claro era que seu pai estava envolvido em algo maior, algo que poderia ter consequências catastróficas. "Lucas, você está bem?" perguntou Sofia, notando a palidez de seu rosto. "Você está pensando em algo?" Ele hesitou. O que estava prestes a revelar poderia mudar tudo entre eles. "É sobre meu pai. Sempre houve algo que ele não me contou. Algo que me fez sentir que ele estava em perigo. Eu acho que isso pode estar relacionado à última página." Sofia franziu a testa, mas antes que pudesse responder, a tela piscou novamente, desta vez mostrando uma imagem distorcida, de um homem com um olhar penetrante. Lucas estremeceu ao reconhecer a silhueta. Era seu pai, ou pelo menos alguém que se parecia muito com ele. A imagem estava acompanhada de uma mensagem. "Lucas não confia em ninguém. A verdade está oculta sob camadas de mentira." A revelação bateu como um soco em seu estômago. Ele olhou para Sofia, que agora aparentava estar tão chocada quanto ele. "O que isso significa?" perguntou ela, a voz tremendo. "Você acha que seu pai está vivo?" Lucas sentiu a sanidade escorregar por entre seus dedos. Era possível que tudo o que ele acreditava ter entendido sobre o desaparecimento do pai estivesse errado. E o que havia em jogo nesta busca? "Não sei, Sofia, mas isso muda tudo. Se ele realmente está envolvido, eu preciso descobrir a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar coisas que nem consigo imaginar." A tensão entre os dois aumentava, à medida que a realidade das consequências se tornava mais clara. Eles estavam prestes a mergulhar em um abismo de segredos e mentiras que poderia não apenas mudar a vida de Lucas, mas também a de Sofia, que agora estava irremediavelmente envolvida. Ela sempre foi a âncora de sua sanidade. Mas o que aconteceria se a busca pela verdade revelasse lados ocultos e sombrios dela também? O ambiente parecia girar ao redor deles, enquanto a luz da tela se tornava quase hipnótica. A sensação de que estavam sendo observados se intensificava, como se cada movimento estivesse sendo registrado por olhos invisíveis. No fundo, Lucas começou a questionar não apenas a sanidade de seu pai, mas a própria sanidade de sua busca. O que estava disposto a perder para descobrir a verdade e a que custo? Com um último olhar para a tela, ele tomou uma decisão. Precisava seguir em frente, mesmo que isso significasse confrontar fantasmas do passado que ele não estava pronto para encarar. A jornada estava apenas começando e a verdadeira natureza do mistério ainda estava por ser revelada. A tensão atingiu seu ápice quando Lucas, com o coração acelerado, decidiu que não poderia mais adiar a busca pela verdade. Ele se levantou abruptamente, o olhar fixo na tela iluminada que pulsava com a mensagem enigmática. Sofia, percebendo a mudança em sua postura, também se levantou, seu rosto refletindo preocupação e determinação. "Lucas, espera!" gritou ela, tentando segurá-lo pelo braço. "Você não pode simplesmente sair assim. Não sabemos o que está acontecendo." Ele se desvencilhou, sentindo uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. A imagem de seu pai ainda estava gravada em sua mente, e as palavras "não confie em ninguém" ecoavam como um alerta. A ideia de que ele poderia estar vivo, envolvido em algo obscuro e perigoso, o impulsionava. Era hora de desvendar o que havia por trás da última página. "Eu preciso fazer isso, Sofia. É a única maneira de entender o que aconteceu com ele", respondeu Lucas, sua voz firme, mas cheia de um misto de angústia e determinação. Sofia hesitou, sua expressão se contorcendo em um conflito interno. "Mas e se você se colocar em perigo? E se isso mudar tudo entre nós?" Lucas a encarou, a luta interna dela refletida em seus olhos. Ele sabia que a jornada que estava prestes a empreender poderia não apenas iluminá-lo sobre os mistérios do passado, mas também testar o vínculo que compartilhavam. A imagem do pai, a mensagem, tudo parecia interligado em um emaranhado de mentiras e segredos. "Se eu não fizer isso, nunca vou saber. E isso me consumirá." Ele respirou fundo, a decisão tomada. "Precisamos ir até a fonte. Há um lugar que meu pai mencionou uma vez. Um laboratório que ele usava.
Pode estar lá a resposta que procuramos. Sofia acenou, concordando relutantemente. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a tela piscou novamente. Desta vez, revelando uma nova mensagem. As letras se formaram rapidamente. Vocês estão sendo observados. A verdade será revelada em breve. Lucas sentiu um frio na espinha. A sensação de que estavam em perigo real se intensificou. Olhando ao redor, ele percebeu que o ambiente ao redor parecia mais opressivo, como se as paredes estivessem se fechando. De repente, a porta do quarto se abriu com um estrondo e um grupo de figuras encapuzadas entrou, seus rostos ocultos nas sombras. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ele não esperava que a busca o levasse a este confronto. As figuras cercaram-no e a Sofia, e um dos encapuzados se adiantou, sua voz grave cortando o silêncio. Você não deveria ter vindo aqui, Lucas. A verdade não é para ser revelada. O coração de Lucas disparou. Era o momento decisivo. Ele estava prestes a confrontar não apenas o mistério que cercava o desaparecimento do pai, mas também uma entidade que parecia determinada a impedi-lo de descobrir a verdade. O que ele faria agora? A luta não seria apenas contra os encapuzados, mas contra seus próprios medos e a dor do passado. A escolha que fizesse naquele instante moldaria seu destino e o de Sofia para sempre. Com um olhar decidido, Lucas avançou, sua coragem superando a dúvida. Ele estava pronto para enfrentar o desconhecido, consciente de que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer mentira. Lucas avançou com a determinação de quem sabe que não há retorno. A figura, encapuzada à sua frente, hesitou por um breve momento, mas logo se recompôs, gesticulando para os outros se moverem. A tensão no ar era palpável, e Sofia, atrás dele, sentiu o frio da adrenalina correr por suas veias. "O que vocês querem?" Lucas perguntou, a voz firme, embora o medo ameaçasse transparecer. "Proteger você, Lucas." A voz grave do encapuzado ecoou no ambiente. "O que você busca não é apenas a verdade sobre seu pai, mas algo que pode destruir tudo ao seu redor." As palavras penetraram em seu coração, mas Lucas não recuou. Ele sabia que a única maneira de seguir em frente era enfrentar o que quer que estivesse diante dele. Num movimento rápido, ele se lançou para a direita, forçando um dos encapuzados a desviar. Sofia aproveitou a oportunidade e, com um golpe, rápido derrubou outra figura. O caos se instaurou. Os encapuzados eram ágeis e bem treinados, mas Lucas e Sofia lutavam com uma fervorosa determinação que os impulsionava. O combate se intensificou, e em meio a socos e chutes, Lucas sentiu uma dor aguda em seu lado. Ele havia sido atingido, mas a adrenalina o manteve em movimento. A luta continuou, cada golpe carregando a esperança de que a verdade estava mais próxima. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, eles conseguiram desarmar os encapuzados, que se dispersaram rapidamente, deixando para trás alguns de seus companheiros incapacitados. Lucas caiu ao chão, ofegante e ferido, mas ainda com a mente afiada. "Você está bem?" Sofia perguntou, ajoelhando-se ao lado dele, seu rosto pálido refletindo preocupação. Ele assentiu, mas a dor em seu lado era intensa. O que mais o preocupava, porém, eram as palavras do encapuzado. A verdade não era apenas sobre seu pai. Havia algo maior em jogo, algo que poderia afetar todos ao seu redor. "Precisamos ir agora", disse Lucas, forçando-se a ficar de pé. "A mensagem que recebemos, ela não foi uma simples ameaça. Eles estão tentando nos avisar." Enquanto se afastavam da casa, uma nova mensagem apareceu na tela do computador que deixaram para trás. "Apenas o começo. Você não pode escapar do que está por vir." A sensação de inquietação aumentou. O que quer que estivesse por trás daquela organização, Lucas sentiu que o perigo não havia terminado. E havia mais a descobrir. O olhar de Sofia encontrou o dele, e ele pôde ver que ela também sentia a gravidade da situação. Nos dias seguintes, a vida de ambos mudou radicalmente. Lucas teve que lidar com a cicatriz física de sua luta, mas a emocional era ainda mais profunda. Ele não apenas havia enfrentado um inimigo, mas também se deparado com a culpa por não ter conseguido salvar todos os que estavam envolvidos.
Sofia, por sua vez, sentiu a pressão de estar ao lado dele, o que a fez questionar não apenas o amor que sentia, mas também o que estava disposta a arriscar. Enquanto tentavam retomar suas vidas, novos elementos começaram a surgir. Mensagens anônimas, estranhas ligações e até mesmo sombras em suas janelas. Estava claro que a organização não os deixaria em paz. As respostas que buscavam agora pareciam mais distantes do que nunca. E assim, a sombra do passado continuava a se estender sobre eles, sugerindo que a verdadeira batalha estava apenas começando. Lucas e Sofia se prepararam para o que estava por vir, mas sabiam que a verdade que tanto buscavam poderia ser mais devastadora do que qualquer um deles poderia imaginar. Lucas e Sofia seguiram em frente, mas a sensação de que a luta estava longe de terminar persistia. As mensagens anônimas tornaram-se cada vez mais frequentes, e a cada dia que passava, a sombra da organização parecia se intensificar, como um predador que aguardava o momento certo para atacar. Eles sabiam que não podiam confiar em ninguém, mas as respostas estavam se tornando mais urgentes. A verdade sobre o pai de Lucas, sobre a organização e o que realmente estava em jogo, pairava sobre eles como uma nuvem ameaçadora. Certa noite, enquanto revisavam documentos antigos que Lucas havia encontrado no sótão de sua casa, uma nova descoberta chamou sua atenção. Uma conexão entre seu pai e a organização. Havia menções a um projeto obscuro, algo que poderia mudar o curso das coisas. Mas o que exatamente isso significava? Era um poder que poderia salvar ou destruir? Precisamos ir mais fundo, disse Lucas, sentindo uma nova onda de determinação. Mas no fundo, ele também sentiu o peso do que poderia significar. O que mais eles poderiam perder para descobrir essa verdade? Os dias se passaram em uma tensão crescente e uma nova mensagem surgiu. A escolha está em suas mãos. O que você vai sacrificar por sua verdade? Em um momento de reflexão, Lucas e Sofia perceberam que estavam em um labirinto de incertezas, onde cada decisão poderia levá-los a um destino sombrio. Eles estavam prestes a se aprofundar em um mundo que poderia se revelar mais aterrorizante do que esperavam, onde a linha entre aliado e inimigo se tornava cada vez mais tênue. Enquanto olhavam pela janela, a noite se tornava mais escura e uma sensação de que o pior ainda estava por vir os envolvia. O futuro era incerto e a verdade, ao mesmo tempo que chamava, também os afastava. Eles sabiam que a única certeza era a contínua luta. O que Lucas e Sofia fariam a seguir? Poderiam enfrentar o que estava por vir ou seriam tragados pela escuridão que os cercava? Se você gostou desta história, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais narrativas como esta. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam embarcar nessa aventura cheia de mistério. E deixe um comentário abaixo, dizendo qual foi a sua parte favorita ou que tipo de final você gostaria de ver em uma futura história.